Olá pessoal, eu sou a professora Iesa e vou corrigir com vocês a prova do vestibular da UPF de verão de 2014 da disciplina de Biologia. A prova do vestibular da UPF, ela inicia a parte da Biologia na questão de número 57. Diz o seguinte: as figuras A e B abaixo representam cortes transversais feitos em órgãos de vegetal. Bom, eu nem entrei na questão e eu já trouxe outras imagens para a gente tirar algumas características. Por quê? Porque a questão se dá justamente em cima dessas imagens. Então, você tem que saber do que nós estamos falando, ok? Então, eu coloquei um slidezinho aqui para vocês para lembrar algumas coisas. Por exemplo, dentro das angiospermas, nós temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Elas são classificadas de acordo com o número de cotilédones. O que significa isso? Aquela folhinha que vai nutrir o embrião, tá? Então, nas monocotiledôneas, o caule ele se caracteriza por ter feixes vasculares dispersos ao longo desse caule, tá? Já a raiz da monocotiledônea, ela tem os feixes do xilema são agrupados em anel no centro da raiz, ok? Então, essa é a característica de um caule de monocotiledônea e aqui a característica da raiz da monocotiledônea. Já nas dicotiledôneas é ao contrário. O caule, os feixes vasculares, eles são agrupados em forma de anel, já mais na periferia do vegetal, né? Então, na partezinha de fora, digamos assim, mais para fora do caule das dicotiledôneas. E a raiz, ela tem os feixes do xilema organizados bem no centro, na forma como se fosse uma estrelinha. Tá? Então, quando você enxergar uma fotinho que apareça uma estrelinha, de que estamos falando? Das raízes das dicotiledôneas. Se você visualizar as outras figuras, tem que saber relacionar do que está falando. Você está falando de um caule, de uma raiz, e se esse caule e essa raiz são de mono ou de dicotiledôneas. Ok? Então, voltando para a questão, eu ainda coloquei, ficou pequenininho, mas na hora de você imprimir o slide, você imprime ele maior, que é só para a gente poder fazer essa relação visual, que no caso dessa questão é extremamente importante, tá? Então, olha só, o que é a figura A, pessoal? Visualizem essa figura A. Eu tenho uma estrelinha, se eu estou falando em estrelinha, estou falando de uma raiz. Mas uma raiz de quem? Uma raiz de mono ou uma raiz de dicotiledônea? Tá aqui, ó, estrelinha, raiz de dicotiledônea, tá? Esse aqui é um desenho didático para vocês entenderem. Esse aqui é um desenho copiado do que a gente enxerga quando a gente faz um corte transversal no vegetal e joga lá no microscópio, certo? Esse desenho aqui, olha só, a gente consegue visualizar que os vasos eles estão alojados na forma de anel e mais na periferia do vegetal. Então, qual desses eu tenho essa característica? Encontro essa característica nos caules de dicotiledônea. Então, a figura 2 ou a figura B é um caule de dicotiledônea também. Colocando os dois desenhos, se torna bem mais fácil a resposta, né? Então, letra A. A figura A é uma raiz de dicotiledônea? Sim. Mas olha só, letra B é raiz? Não. Letra B é caule. Então, a letra A já não pode ser. Vou cortar a A. Letra B. A letra A é um caule. A letra A não é caule. A letra A é raiz, olha aqui. A letra A é raiz, então não pode ser a letra B. Letra C. A letra A e B são raízes. B não é raiz, B é caule. Então, letra C também não pode ser. Letra D. A letra A é uma raiz de dicotiledônea. Letra A, raiz de dicotiledônea. Tá certo. Pois apresenta floema e xilema alternados na região central, preenchida com xilema. Tá aqui, ó. Na própria figura ele já diz, olha aqui, ó, xilema. Então, o xilema está central. E é alternado com o floema, sim, ó. Aqui nessa partezinha mais cor-de-rosa, que está na figurinha da prova, ele é alternado com o floema, que é essa partezinha que está mais em verde.
tá? Então, a própria figura está nos dizendo o que a alternativa está descrevendo. Continuando a leitura, então. E a letra B, a figura B, é um caule. Opa, caule, de dicotiledônia. Tá certo. Com crescimento primário, pois tem feixes vasculares colaterais separados entre si, formando um cilindro com parênquima no centro. Viram? Toda a alternativa, tudo que falou, certo. Então, a resposta dessa questão é a letra D de Dinamarca. Tá bom? Não é uma questão muito difícil, pessoal, mas tem que memorizar as imagens para que vocês possam reconhecer nos desenhos do que está falando. Ok? Próxima questãozinha, então, é a questão de número 58. Vamos tirar esses riscos aqui. A questão 58 diz o seguinte: 2 homens atingidos pela árvore que caiu na tarde do último sábado no Parque da Redenção em Porto Alegre, seguem internados no hospital de pronto-socorro. Uma das vítimas, um jovem de 21 anos, realizou uma cirurgia na tarde do domingo. Ele foi atingido na região abdominal e perdeu 30% do estômago, o baço inteiro e 70% do pâncreas. Textinho, uma notícia do jornal 0 Hora, ok. Questão: o fato do jovem perder o baço e parte do pâncreas tem influência sobre seu organismo porque as funções desses 2 órgãos correspondem respectivamente. Pessoal, ele está querendo saber o que faz o baço e o que faz o pâncreas. O baço, então, é um órgão responsável por fazer a coleta, digamos assim, e a destruição das hemácias. Por quê? Porque as hemácias são células sanguíneas que nascem a partir da nossa medula óssea vermelha, só que elas têm um prazo para sobreviver. Elas nascem e elas permanecem vivas 120 dias. A partir daí elas morrem. E elas morrem e vão para onde? O baço vai pegar essas hemácias velhas e vai dar um jeito de eliminar do nosso organismo, tá? Já o pâncreas é aquela glândula anexa do sistema digestório que tem a importante função de produzir o hormônio chamado de insulina. E o que é a insulina? A insulina é aquele hormônio que pega as moléculas de glicose que estão soltas nas nossas veias e acomodam elas dentro das células. Então, a insulina não degrada glicose, não digere glicose, simplesmente ela pega as moléculas que já foram digeridas e joga dentro das células para que a gente utilize na forma de energia, ok? Então, fazendo essa explicação, nós temos como resposta da questão a letra C, que diz o seguinte: o baço, responsável por destruição das hemácias envelhecidas, que foi o que eu falei anteriormente, e o pâncreas, relacionado à produção de insulina. Ok? Próxima questão, questão de número 58. Essa questão aqui exige bastante conhecimento, tá? E existe várias correlações. Então diz o seguinte: alguns vermes são parasitas e infestam milhões de pessoas em todo o mundo, causando vários agravos à saúde. Associe cada verme da primeira coluna do quadro às suas características, que se encontram na segunda coluna, e ainda na terceira coluna o órgão que ele infecta, tá? Então, não adianta só você saber o verme. Você tem que saber o verme, as características do verme e tem que saber qual órgão que ele infecta, porque estamos falando exclusivamente de 4 parasitas, endoparasitas, ok? Então, para saber tudo isso, só fazendo uma retomadinha teórica, né? O primeiro verme que a questão nos coloca é a Taenia solium. A Taenia solium é um plateuminto, ou seja, um verme achatado, região ventral grudadinha lá na dorsal, que se caracteriza por ter uma cabeça na forma que a gente chama de scolex, tá? Que tem ventosas e ganchos. Para que servem essas ventosas e ganchos? Justamente para se grudar no intestino e poder parasitar o indivíduo, ok? Então, o número 1 está aqui, é a Taenia solium, é o agente causador da doença que a gente chama de teníase. Já vou colocar aqui escrito para vocês, certo?
O animal 2 é o Esquistossoma mansoni. O esquistossoma não é um plateuminto, o esquistossoma é um nematódio. O que é isso? Um verme cilíndrico. Olha que bicho estranho. Na verdade, aqui a gente tem 2 vermes, porque o Esquistossoma mansoni, o macho, ele tem uma fenda no meio do corpo, aonde se aloja a fêmea. Tá? Então, é um nematódio com dimorfismo sexual. O que significa isso? A fêmea é diferente do macho. E o macho tem essa fenda para poder alojar a fêmea e, no momento da reprodução, eles estarem os 2 ali presentes. O terceiro verme, o Enterobius vermicularis, ele é um nematódio também, um verme cilíndrico de extremidades afuniladas ou afiladas, tá? Que vai causar a doença que a gente chama de enterobiose ou também chamada de oxiuríase. A gente também chama esse verme de oxiurus, né? É uma doença que é característica de crianças porque ela é transmitida através de hábitos de higiene, maus hábitos de higiene, né? E esse verme, a fêmea, ela tem um hábito noturno, ou seja, ela fica na região reto-anal e durante a noite ela sai para a região periférica, ou seja, vai para a região perianal, onde ela coloca os seus ovinhos. Como a pessoa que está infectada, ela está dormindo, só sente aquele desconforto e acaba coçando a região perianal. E aí, durante o sono, coloca a mão na boca e ocorre uma reinfestação. Então, não é uma doença grave, né? Causa distúrbios, desconfortos estomacais, diarreia, vômito, e ela é muito fácil de reinfestar em função desses hábitos noturnos que as fêmeas têm, tá? E o último verme, que é a Escherichia Brancoft, tá? Que também é um nematódio, também é um verme cilíndrico. Vocês vão dizer, o 3 e o 4, como eles são parecidos? Na verdade, a gente não consegue fotos muito melhores desses vermes, porque como são nematódios pertencentes ao mesmo filo, realmente eles são parecidos, tá? Mas essa aqui causa uma outra doença, que é a elefantíase, né? Que esse vermezinho aqui, ele se deposita lá nos vasos linfáticos e obstrui o vaso linfático. Aí o que acontece, por exemplo, temos vasos linfáticos lá na virilha. Toda a linfa que deveria ser drenada, ela fica impossibilitada de ocorrer essa drenagem porque o verme está obstruindo o vaso linfático. Então, a perna começa a encher. Por isso o nome da doença, elefantíase, porque fica com o aspecto de uma perna de elefante, tá? Então, essa retomada, na verdade, para dizer que a Taenia solium causa a doença que a gente chama de teníase. O Esquistossoma mansoni causa a doença que a gente chama de esquistossomose, ou também popularmente conhecido como barriga d'água, porque o verme se localiza em regiões, por exemplo, no fígado, e aí esse fígado incha, e aí a pessoa tem uma dilatação da região abdominal, por isso também chamado barriga d'água. O Enterobius vermicularis causa, então, a enterobiose, que eu comentei antes, ou a oxiuríase, né? Já falei bastante dessa doença. E a Escherichia Brancoft vai causar a elefantíase, em função do aspecto de elefante que ficam as pernas principalmente, ou também chamada de filariose, tá? A partir daqui eu posso vir para a questão, então. Então, recém agora eu estou indo para a questão. Primeiro parênteses, características. O verme se aloja, tem o alojamento da fêmea no sulco do corpo do macho. Esse é o mais fácil de todos, né? Olha só de quem que estamos falando, Esquistossoma mansoni. Então, ele tem uma fenda que permite que a fêmea se aloje ali dentro. Então, primeira parênteses, a gente relaciona ao animal 2. Segunda característica, tem simetria bilateral, corpo achatado e segmentado. Estamos falando de quem? Do único aqui dessa lista, que é um plateuminto. Por quê? Porque todos os nematódios, a gente consegue visualizar isso, eles têm o corpo cilíndrico. Já o plateuminto tem a parte ventral grudada na dorsal. Então, o segundo parênteses está falando da Taenia solium. Terceiro,
Transmissão das larvas por meio de um mosquito, e esse mosquito é hematófago. Quem faz essa transmissão de qual verme é da elefantíase, ou seja, da Escherichia, que é o que vai causar a elefantíase. Então, aqui nesse caso, eu preciso de um vetor para transmitir a doença, certo? E a última, simetria bilateral e corpo cilíndrico. Se não tivéssemos todas as outras, eu poderia colocar aqui número 2, poderia colocar número 3 e número 4. Mas, na verdade, a gente já encaixou os outros números, sobrou, então, que a característica está sendo referente a enteróbios, ou seja, número 3. Mas só isso não responde a questão, ainda temos que relacionar estes vermes com os órgãos que eles parasitam. Então, vamos lá. Primeiro órgão, vasos sanguíneos do fígado. Lembra? Falei de barriga d'água? Então, eu estou falando sobre o esquistossoma mansoni, ou esquistossomose. Porque se aloja no fígado, o fígado incha e a barriga sobressai, tá? Obstrui, na verdade não diz obstrui, né? Só fala vasos linfáticos. Vasos linfáticos, estou falando de Escherichia branchiofte. Por quê? Porque vai causar a elefantíase. Deposita-se no intestino grosso. Pessoal, intestino grosso que vai para o reto anal e que sai para a região perianal durante a noite. De que verme estou falando? Enteróbios, ou seja, dos oxiúros. E por último, intestino delgado, estou falando do verme que nos sobrou, ou seja, a tênia sólio. Ok? Depois de fazer toda essa explicação e de saber todas essas correlações, a gente encontra a resposta correta na letra E de Equador. Certo? Não era uma questão difícil, mas uma questão que exigia um pouco de atenção do aluno na hora de resolver. Beleza. Próxima questão, então, a questão de número 60. Eles colocaram uma mais complicadinha e daí colocaram uma bem fácil só para a gente dar uma relaxada. Diz o seguinte: celulose, esteroides, RNA e albumina são exemplos dos seguintes tipos de moléculas orgânicas, respectivamente. Olha que fácil, pessoal. Celulose é o quê? Deixa eu puxar uma flechinha para cá. Celulose é um carboidrato, ou seja, um açúcar. Que tipo de carboidrato? Um polissacarídeo, uma molécula grande, né? Então, um carboidrato do tipo polissacarídeo. Tá? Vou colocar abreviado aqui. Esteroide. O que é um esteroide? Um esteroide é um lipídio. Certo? RNA. RNA, assim como o DNA, é um ácido nucleico. E a albumina, geralmente aqueles terminados em ina, né? Eu estou falando de quem? De proteína. Proteína. Fazendo essa correlação, é só procurar a alternativa em que a gente encontra a resposta correta. E justo ela está na letra B de Brasil. Ok? Bem tranquilinha a questão comparada com a outra que envolve vários conhecimentos de vocês. Próxima questão, questão de número 61. Deixa eu apagar aqui. Essa aqui também é uma questão que exige um pouquinho de atenção, mas ela não é muito complicada. Diz o seguinte: no corpo humano, as células estão agrupadas em 4 tipos básicos de tecidos: tecido conjuntivo, tecido epitelial, muscular e nervoso. Analise o quadro abaixo e assinale a alternativa que correlaciona corretamente o tipo de tecido, suas principais características, funções e exemplos, tá? Então, colocou os 4 tecidos e quer que a gente faça todas as correlações de forma correta. Então, primeiro, letra A, tecido conjuntivo. Características: células separadas umas das outras pela matriz extracelular. Perfeito, isso é tecido conjuntivo. Eu tenho uma célula aqui, eu tenho uma substância extracelular e uma célula aqui. Ou seja, elas não estão grudadinhas, elas estão separadas por substância extracelular. Então, a letra A, em relação à característica, está certo. Eu vou ir olhando as outras características para vocês verem que já dá para eliminar algumas coisas. Tecido epitelial, características das células.
Células bem unidas entre si e ausência de vasos sanguíneos. Perfeito, pessoal. A célula do tecido epitelial, ela tem que ser fortemente unida para quê? Para que quando a gente puxe, não rompa, né? Então, são extremamente unidas e não tem vaso sanguíneo. A nutrição vai se fazer através do tecido conjuntivo que vai levar gases, né? E recolher gases desse tecido. Então, a letra aqui está certo, até aqui está certo. Letra C. Tecido muscular, células alongadas com dendritos nas extremidades. Pessoal, isso aqui está falando de um neurônio, e neurônio é uma célula do tecido nervoso. Então, essa correlação já está errada. Já posso largar a letra C, que não é a resposta, certo? Letra D, tecido nervoso, células alongadas, altamente contráteis. Isso aqui é a descrição da célula muscular. Então, essa célula não é do tecido nervoso. Está errado também e letra D já não poderíamos marcar. Letra E, tecido conjuntivo, células bem unidas entre si. Não, quem tem célula bem unida entre si é tecido epitelial. Então, letra E também não. Por que eu fiz dessa forma? Para vocês visualizarem que agora a gente só fica entre duas alternativas. Bem mais fácil do que no início. E aí já apareceu aqui a próxima. Agora eu vou relacionar o tecido com a função. Preenchimento dos espaços entre os órgãos e conexão entre os demais tecidos do corpo. É função do tecido conjuntivo? Sim, é função do tecido conjuntivo. Tá certo. Função do tecido epitelial, proteção, absorção, secreção de substâncias. Perfeito, é justamente essa a função do tecido epitelial, então está certa também. O que vai decidir? Os exemplos das células que fazem parte desse tecido. Então vamos lá, são exemplos de células do tecido conjuntivo, macrófagos e plasmócitos? Sim. Tanto macrófagos quanto plasmócitos são células do tecido conjuntivo sanguíneo, também chamado de tecido conjuntivo hematopoiético. Então, essa correlação certa também. Então, vai ter que ter algum erro aqui na letra B. Tecido epitelial, células, fibroblastos e adipócitos. Aqui está o erro, pessoal. Tanto fibroblastos quanto adipócitos são células do tecido conjuntivo e não do tecido epitelial. Então, está errado, nós temos que marcar a resposta da letra A. Ok? Próxima questão. Questão de número 62. Deixa eu apagar aqui. A 62 diz o seguinte. Segundo Lamarck, todo ser vivo atual surgiu em decorrência de transformações sucessivas de uma forma primitiva, originada por geração espontânea a partir da matéria não viva. E o crescimento ou a atrofia de determinados órgãos nos indivíduos depende do seu uso e do seu desuso. Certíssima afirmação, foi isso mesmo que Lamarck postulou, inclusive numa lei que a gente chama de lei do uso e do desuso. Ok, continuando. Por outro lado, Darwin afirmava que todo ser vivo, em algum ponto do passado, compartilha um ancestral comum. Tá certo também, né, pessoal? O Darwin, quando chegou lá nas Ilhas Galápagos, ele começou a ver aqueles jabutis gigantes e percebeu que em outras regiões do mundo ao qual ele tinha passado pela sua viagem com o navio Beagle, ele também viu aqueles seres semelhantes. E o que ele chegou à conclusão? Que, independente do local onde se viviam, os animais tinham ancestrais e esses ancestrais eram comuns, ok? Bom, voltando à questão. Essas afirmações estão, letra A, parcialmente corretas? Pois quem criou a lei do uso e do desuso foi Darwin? Não, né, pessoal? Está errado isso aqui. Quem criou a lei do uso e do desuso foi o Lamarck. Inclusive está aqui, a própria alternativa, a própria questão nos diz isso, tá? Então, letra A não pode ser. Letra B, parcialmente correta, pois Darwin nunca afirmou que os seres vivos têm ancestrais comuns. Acabei de falar, o Darwin afirmou sim, na viagem dele, em que ele começou a questão do estudo da evolução das espécies. Letra C, parcialmente correta, pois as ideias da geração espontânea e da lei do uso e do desuso são do criacionismo.
Gente, criacionismo foi uma corrente evolucionista, digamos assim, criada pela igreja, em que dizia que todos os seres vivos eram criações de Deus, tá? Então, o Lamarck não tinha essa relação com o criacionismo. E a lei do uso e do desuso é do Lamarck, não tem nada a ver com o criacionismo. Letra D, totalmente corretas segundo a história. Tá certo, a alternativa tem duas afirmações impecavelmente corretas, tá? Então, essa é a resposta. E a letra D diria totalmente erradas, então não tem nada a ver com a resposta. Resposta da questão de número 62, letra D. Ok? Próxima questão. Questão de número 63. Uma questãozinha de genética, mas não aquela questão que a gente está acostumado, de ter que fazer um cruzamento. Uma questão teórica. Diz o seguinte: considere as afirmativas abaixo sobre as possíveis interações entre alelos de um mesmo gene, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, dominância incompleta é o termo utilizado para descrever situações em que os indivíduos heterozigotos apresentam um fenótipo intermediário entre os fenótipos dos parentais homozigotos. Tá certo, tá certíssimo. É o caso que acontece naquela florzinha, a Mirabilis jalapa, lembra? Pega uma flor branca de genótipo bezão, cruza com uma flor vermelha, genótipo vezão. O que acontece na prole? 100% da prole tem um genótipo VB ou BV, tanto faz, que dá o fenótipo rosa. Ou seja, de uma flor branca cruzada com uma flor vermelha, surgiu uma flor rosa, ou seja, um fenótipo intermediário. Então, a primeira alternativa está certa. Segundo parênteses, não é alternativa. Quando o fenótipo dos indivíduos heterozigotos for igual ao fenótipo de um de seus parentais homozigoto, esse tipo de interação alélica é denominado codominância. Tá errado, pessoal. Codominância não é isso, não. Codominância é assim: quando você tem dois indivíduos de fenótipos diferentes e genótipos diferentes, e quando você cruza esses seres, esses animais, por exemplo, vai ocorrer a formação de um fenótipo em que manifesta uma característica do pai e da mãe. Não é um fenótipo intermediário, é um fenótipo em que eu visualizo. Quer ver um exemplo? Imagina no gado, aquele boi lá que é marrom e a vaca branca. Aí quando cruza o boi marrom com a vaca branca, vai nascer o boizinho lá marrom com pintas brancas. Isso é codominância. Lá na galinha branca e o galo preto, como é que nasce a galinha lá branca e preta? Isso aqui é codominância. Não é o que está descrito na alternativa. Então, segundo parênteses, falso. Terceiro, ocorre dominância completa quando ambos os alelos de um loco são expressos. Pessoal, na dominância completa não precisa ter expressão dos dois, não. Foi o que o Darwin começou... foi o que o Mendel começou a descrever nas ervilhas. Lembra? Tinha a ervilha verde de genótipo Vzinho. E a ervilha amarela de genótipo Vzão. Aí cruzou a verde com a amarela, deu 100% de ervilhas Vzinho. E qual que era a cor das ervilhas, ou seja, o fenótipo dessas ervilhas? Amarelas. Isso é um caso de dominância completa, ou seja, basta ter um gene dominante, que no caso aqui é o Vzão, para ter a manifestação do fenótipo, tá? Então não é o que a questão está nos dizendo, é o contrário do que a questão está nos falando, certo? Então essa é falsa também. Próximo. Denomina-se polialelia ou alelos múltiplos o fenômeno em que um gene condiciona ou influencia mais de uma característica. De novo está errado.
Porque, na verdade, os alelos múltiplos ou a polialelia é justamente o contrário. Você tem vários genes determinando uma característica. É o que acontece lá nos coelhos. Lembra da cor dos coelhos? Ah, o coelho selvagem, o coelho chinchila, o coelho agouti, o coelho albino. Então, para o indivíduo ter o fenótipo selvagem ou agouti, olha só, ele pode ter o seguinte genótipo, cesão, porque ele é o dominante, ok? Ele pode ser um agouti híbrido para chinchila, então eu tenho um genótipo diferente que expressa o mesmo fenótipo. Ele pode ser um cesão CHzinho, ou seja, um agouti híbrido para Himalaia, porém, mesmo fenótipo, agouti. Ou ele pode ser um agouti híbrido para albino. E eu, de novo, tenho um genótipo diferente para expressar o mesmo fenótipo, tá? Então, é o contrário do que está dizendo aqui. Essa alternativa é falsa mais uma vez. E a última diz assim: denomina-se pleiotropia quando um gene apresenta mais de 2 alelos diferentes na população. Isso aqui é o de cima, eles inverteram. Na verdade, a pleiotropia é quando eu tenho um par de genes que determina uma série de características. Eu tenho um par de genes que está ligado, por exemplo, ao aumento de pelos no corpo, a voz grossa, sei lá, vários fenótipos relacionados a um genótipo só. Então, na verdade, as definições estão ao contrário aqui, tá? Então, esse último parênteses é falso também. Sabendo tudo isso, a alternativa em que nós encontramos a resposta da questão número 63, deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro, é a letra C. Ok? Então, fechou. V, F, 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 F. V, F, F, F e F. Ok? Próxima questão e última questão da prova. Diz o seguinte: os seres vivos necessitam de alguns elementos químicos em grandes quantidades. A interação desses elementos nos próprios seres e com o ambiente físico ao qual se encontram ocorre por meio de movimentos conhecidos como ciclos biogeoquímicos, sobre os quais é correto afirmar. Bom, pessoal, aqui ele vai nos cobrar um conhecimento meio que geral de ciclos biogeoquímicos, né? Porque na alternativa A ele fala no ciclo da água, na alternativa B ele fala do ciclo do fósforo, na alternativa C fala de ciclo do nitrogênio e ciclo do oxigênio, tá? Então, como que a gente resolve uma questão assim? A gente vai olhando uma por uma das alternativas, vai vendo o que está certo e o que está errado, ok? Letra A. O ciclo da água, ou também chamado ciclo hidrológico, é afetado pelos processos de evaporação e precipitação. Então, a gente evapora, a água chega lá em cima para formar a nuvem. Quando está muito cheio de vapor água, a água precipita. Então, até aqui está tudo certinho. Bem como pela interferência dos seres vivos, ao terem a água fluindo através das teias alimentares. Tá certa essa alternativa? Tá perfeita. Por quê? Porque lá no ciclo da água, o que faz com que se formem as nuvens antes da precipitação? A evaporação, a transpiração, a nossa própria respiração. Isso vai fazer com que o vapor da água suba, formem-se as nuvens. Quando as nuvens estão cheias, carregadas, ela ocorre a precipitação. Então, a água sobe, pesa lá em cima, precipita na forma de chuva. Isso é o ciclo da água. Portanto, a resposta da questão número 64 é a letra A, está perfeitinha. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido certinho a correção do vestibular da UPF.